Bom, pessoal, a gente vai fazer agora um resuminho bem básico sobre as medidas de proteção, tá certo? Então, só para a gente poder estar lembrando, né? Eu tenho as medidas socioeducativas e as medidas protetivas. As medidas protetivas, elas são aplicadas às crianças e aos adolescentes, tá certo? E são as medidas que a gente encontra no artigo 101. As medidas socioeducativas são somente para os adolescentes, tá? Em seguida, nós temos as medidas específicas de proteção, do artigo 99 e do artigo 100, que elas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo. E tem que levar em conta a necessidade pedagógica, preferindo aí o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, tá certo? Lá no artigo 112, a gente vai encontrar sobre o ato infracional, né? Então, o que a gente tem no ato infracional? Nós vamos aplicar as seguintes medidas. Porém, nós temos as medidas do 2 ao 6, que elas vão pressupor a existência de provas suficientes da autoria, né, do adolescente e da materialidade da infração, ou seja, tem que estar comprovados. E aí, quais são as medidas socioeducativas que nós temos? A advertência, tá certo? Que vai ser só uma admoestação verbal e que vai ser reduzida a termo e ser assinada, ou seja, aquela chamada pelo juiz, o juiz vai lá, conversa com os pais e tal, é uma das mais comuns que nós temos. A obrigação de reparar o dano, né? No artigo 116. Quando acontece um ato infracional com reflexo patrimonial, a autoridade vai determinar aí que a criança, que o adolescente, no caso, né, vai restituir a coisa. Ou seja, quebrou, estragou, danificou, tem que ressarcir. Da prestação de serviços à comunidade. É importante a gente lembrar que são tarefas de interesse geral, tá? E ela não pode ter um período excedente de 6 meses, tá bom? Deve ser conforme as aptidões do adolescente e a jornada máxima de 8 horas semanais. A liberdade assistida, do artigo 118, traz para a gente que ela vai ser adotada quando se ela afigurar a medida mais adequada. Tá? Ela tem um prazo mínimo de 6 meses, pode ser prorrogada a qualquer tempo, revogada ou substituída por uma outra medida que se adeque melhor às condições do adolescente. Já o regime de semi-liberdade, do artigo 120, vai trazer que ele pode ser determinado desde o começo do ato infracional ou como forma de transição para o meio aberto, tá certo? Então, ele não tem prazo determinado. Regime de liberdade não tem prazo determinado, tá certo? A internação, como que funciona a internação? Então, ela é uma medida privativa de liberdade e ela vai ter aí, levar em conta a condição peculiar da pessoa em desenvolvimento. Então, ela não comporta prazo determinado, mas ela tem que ser reavaliada a cada 6 meses. O período máximo de internação não vai poder exceder a 3 anos e a liberação vai ser compulsória aos 21 anos de idade. Atenção! Quando a gente fala de internação, a gente tem que lembrar o seguinte: o período máximo dela, ó, é de 3 anos para ato infracional praticado com grave ameaça ou violência à pessoa ou reiteração no cometimento de infrações graves, né? Então, se ele cometeu várias infrações graves durante um bom tempo, ele vai ficar por 3 anos. Do contrário, não. E a internação, ela vai ter o prazo máximo de 3 meses, somente quando tem o descumprimento reiterado da medida que foi aplicada anteriormente. Então, eu não posso confundir esse período. Eu tenho o prazo máximo de 3 meses e o prazo máximo de 3 anos. 3 meses quando descumpriu, né, uma medida que foi aplicada anteriormente, ou 3 anos quando o ato infracional é grave ou quando teve aí vários atos infracionais graves que foram cometidos. Tá bom? Então, ó, beleza? Tchau, tchau.